Olá, nessa entrevista falaremos com Darcy Aparecida Dias Mota, que é pedagoga na Unidade Municipal de Educação Infantil de Contagem, Décio Camargos de Aguiar. Há quanto tempo você atua como professora na educação infantil? E além de sua formação acadêmica, quais outros cursos e experiências contribuíram para a sua atuação? Eu fiz o meu curso de pedagogia mais velha, sabe? Eu fiz em 2000 eu terminei em 2007, 2004 para 2007. E ele era um curso generalista, então ele formava, o currículo permitia formar tanto para ser professora quanto para ser pedagoga. Então quem fez o curso nesse intervalo poderia optar pelas duas coisas, mesmo sem fazer pós-graduação. E aí, quando eu fui fazer o concurso, eu fiz em Contagem, foi em 2007, eu não fiz para professora, eu fiz para pedagoga. Então, apesar de eu poder atuar como professora, eu fiz a opção de fazer o concurso para pedagoga. Então, eu não atuo como professora, eu atuo como pedagoga desde que eu me formei e eu assumi aqui na rede de Contagem em 2009. Então, a experiência que me ajudou muito é que os meus filhos estudaram numa escola cooperativa, que era uma escola construtivista, sabe? Muito avançada, isso foi na década de 90. E como a escola era cooperativa, a gente participava dessas discussões, de todas as discussões pedagógicas, né? Os pais é que faziam essa escolha, essa orientação. Então, essa experiência ela foi muito importante para mim, porque aí quando eu fui atuar como pedagoga, muita coisa que já estava sendo falada lá, que era uma escola mais de vanguarda, vamos dizer assim, eu já tinha vivido com as crianças, então isso me ajudou muito também. Qual a faixa etária atendida pela UMEI Décio Camargos? Como é realizado o planejamento das atividades na educação infantil? A gente atende crianças de 3, 4 e 5 anos, né? Durante o presencial, antes da pandemia, a gente realizava o planejamento das atividades para as crianças nos tempos pedagógicos das professoras, né? Porque nós temos um quantitativo de 1,5, ou seja, para cada duas turmas nós temos 3 professoras, né? Então dá uma professora e meia por turma. Esse quantitativo ele permite que a gente atenda a legislação e as professoras têm 1/3 da sua carga horária destinada para planejamento e preparação de material. Então a gente aproveitava esses tempos pedagógicos e fazíamos os planejamentos por idade. No remoto, a gente mudou um pouco, foi experimentando algumas coisas, né? É, Fizemos o planejamento coletivamente, todo mundo. Depois a gente começou a pedir para as professoras mandarem o planejamento para a gente poder ver e depois discutir com elas. E agora, no híbrido, a prefeitura garantiu que a gente atendesse as crianças 3 horas por dia, então tem um tempo todos os dias, e a sexta-feira fica por conta de planejamento. Então, as professoras se reúnem por idade, independente do turno, e fazem o planejamento por idade e manda para a gente, para mim e para a Norma. Neste momento, qual atividade você está desenvolvendo? Se você estiver se referindo ao momento da pandemia, a gente fazia todos os encontros online, né? Eu ficava responsável é, por algumas postagens, por analisar o planejamento das professoras, por discutir as questões, né, de como que ia fazer o funcionamento e a organização, a gente discutia com as professoras também. Então fazia as pautas, né, para as reuniões e a gente tinha reuniões semanais é, com a gestão e às vezes com as professoras, às vezes até 2 vezes por semana, tá? Agora, se você estiver perguntando agora no híbrido, né? A gente continua com a reunião, só que ela não é mais semanal, ela é quando necessário, então a gente faz reuniões com o coletivo do turno, porque na pandemia era o coletivo da escola toda, agora é o coletivo por turno, né? Porque eu atendo outra escola e a Norma também, então a gente não tem como fazer juntas, os horários ficam desencontrados. Que ela é pedagoga da manhã, eu sou pedagoga da tarde. Em função do Covid-19, com as medidas de isolamento social estipuladas como forma de contenção da doença, houveram mudanças profundas e inúmeros desafios para a educação.
Poderia nos contar um pouco sobre o impacto diretamente no seu trabalho e falar sobre as medidas propostas para amenizar esses efeitos na vida das crianças? Durante esse tempo da pandemia, a gente encontrou várias dificuldades, né? A primeira coisa é que a gente foi pego de surpresa e a gente teve que se adequar à situação do trabalho remoto, embora nós não tivéssemos nenhuma experiência com esse tipo de trabalho, nenhuma formação, né? E nós tivemos que ir fazendo as coisas aos poucos e aprendendo. Então, a primeira grande dificuldade que a gente encontrou foi a adequação dos profissionais a essa modalidade, porque as pessoas não sabiam, né, mexer mesmo com a tecnologia, não sabiam como realizar esse trabalho e não tinham equipamentos, não tinham acessibilidade, então isso dificultou bastante. Aos poucos, alguns profissionais adquiriram seus próprios equipamentos e a gente foi fazendo uma formação paralela à realização do trabalho, de forma que minimamente as pessoas pudessem se qualificar para poder mexer com o computador, com os diversos programas, com as diversas plataformas, né? Uma outra dificuldade que a gente encontrou foi a falta de acessibilidade das famílias, porque muitas não têm acesso à internet e a única forma de acesso é pela internet, né? A única forma de vínculo. Então, as famílias também tiveram muita dificuldade, tanto por causa dos aparelhos quanto por causa da acessibilidade. E nesse processo, a família tinha que fazer, não tem que fazer essa mediação com as atividades propostas pela escola, porque a gente utiliza o WhatsApp e manda as atividades, os vídeos por meio do WhatsApp, e muitas famílias não dão conta de fazer essa mediação. Aí por N questões, né? Por falta de tempo, por falta de disposição, por falta de disponibilidade, por falta de conhecimento. Então, nós temos essa dificuldade da criança ter acesso ao que a gente propõe. Então, uma coisa é a falta de acessibilidade da família, falta de condições, ou seja, não tem aparelho, não tem internet. Outra coisa é a falta dessa mediação, porque não adianta você mandar atividade, porque como são crianças de 1, 2, 3, 4 e 5 anos, o adulto tem esse papel, né? Elas não têm celular, então o adulto é que tem que fazer essa mediação. E a falta dessa mediação torna a atividade entediante para a criança. Geralmente as atividades elas exigem um material, né, a separação de algum material, então o adulto tem que fazer esse processo e nem todos fazem. Então a gente pede o retorno, mas esse retorno ele não tem sido como a gente esperava e ele não tem sido de todo mundo. Então, na verdade, a gente não sabe se as crianças estão tendo acesso ou não. Embora a gente possa verificar se os pais acessaram a mensagem, mas o retorno nos diz que nem todo mundo está fazendo as atividades que a gente propõe, né? Outra questão é que as diretrizes do ano passado elas foram muito vagas, né? Porque também o poder público foi pego de surpresa. Então, a gente tinha diretrizes bastante vagas e este ano elas estão mais direcionadas. Então, isso facilita um pouco o trabalho, né? Ajuda a gente a saber o que a gente tem que fazer, mas mesmo assim a gente não tem parâmetro para medir o efeito disso na formação das crianças, na aprendizagem e no desenvolvimento delas. Portanto, nós temos essa dificuldade de acompanhamento, né? Não dá para a gente saber o tanto que a criança se desenvolveu e que impacto o nosso trabalho tem nesse processo. Qual o perfil das crianças que conseguiram acessar as salas de interação? A sala de interação no Décio, ela não teve assim muito sucesso em todas as turmas, não. Algumas turmas foi um pouquinho melhor, mas não foi uma coisa que deu muito certo, não. A gente percebe que só aquelas famílias, as crianças que têm famílias, que dão retorno, que participam das atividades, que as famílias são mais presentes mesmo, essas crianças acessavam a sala de interação. Nós não tínhamos muito problema de acesso à internet, porque essa foi uma pesquisa feita no início do ano. E essa pesquisa pode entrar, né, como uma das medidas para amenizar esse efeito da pandemia. A gente sempre fazia ela no presencial,
mas dessa vez a gente fez e fez no Google Forms e compilou os dados, né? Nos ajudou a fazer o perfil da turma, inclusive. Darcy, a Almeida Écio Camargos realizou alguma buscativa de estudantes durante o período remoto? Quais estratégias foram utilizadas? Quando você pergunta, né, o que a gente fez para amenizar, as medidas para amenizar esse efeito na vida das crianças, a gente pode fazer muito pouco, né? Que é fazer essa busca ativa, né? E essa busca ativa significou telefonar, mandar mensagem pelo WhatsApp, daquelas crianças que não tinham retorno nenhum. A professora também fez chamadas de vídeo. Enfim, todos os contatos que a gente pôde fazer, a gente fez para tentar buscar essas crianças. Em algumas turmas deu certo, em outras não deu. Tá? Então era o WhatsApp, telefone, e em um ou dois casos nós tivemos que ir à casa da criança porque a gente não sabia, né, não conseguia falar pelo telefone. Então, assim, a gente fez o que a gente dava conta de fazer. E aí, em termos de medidas efetivas, nós oferecemos o máximo de atividades possíveis, fizemos salas de interação, né, que eram os encontros com as crianças, na tentativa de que essas famílias desenvolvessem as atividades em casa para as crianças não perderem de todo. E aí, o que a gente percebe agora nessa volta? Que as crianças que mais participaram, elas estão mais desenvolvidas, sabe? E também percebemos que as crianças não estranharam a escola. Então, a gente achou que não tinha feito muita coisa, mas na hora que elas retornam agora, a gente percebe que elas conseguiram, que a gente conseguiu manter o vínculo entre a criança e a escola. Não houve choro, não houve estranhamento, então está tudo muito tranquilo, né, nesse retorno presencial. E, na minha opinião, é por conta desse trabalho que a gente fez, do trabalho remoto que a gente fez. Ou seja, conseguimos manter as crianças ligadas, né, à escola.